Então esta comparação que Jesus fez aqui nos chamou a atenção para o que está escrito em Judas 3 e 4, e eu fiquei pensando, aqui está realmente a necessidade de alertar as pessoas que têm ouvido esta mensagem, não sei quantas vezes, mas que não têm pedido fé para acreditar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, este batalhar pela fé me levou a trazer para os irmãos essa necessidade. Batalhe pela fé. Por quê? Porque há uma série de pessoas misturando fé com obras. Então, aqui nós vemos que é fé. Se não houver fé que foi atraída no corpo de Cristo, conforme ele prometeu, e está bem claro aí no capítulo 12 de João, versos 32 e 33, para não ficar dúvida, está claro ali que Jesus prometeu atrair todos. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então, era necessário para aquele povo picado das cobras venenosas que olhassem para a serpente de metal. Ali era só olhar, mas para olhar, eles precisavam de fé. Fé no que Deus falou. E aqui é da mesma maneira. Jesus fez uma comparação trazendo aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. Claro que lá o problema era físico. As pessoas não iam morrer fisicamente. Aqui é espiritualmente. Então, lá o problema era não morrer pela picada da cobra. Aqui o problema é ficar livre da picada da cobra que foi usada por Satanás, que picou a Eva e trouxe esta separação da humanidade, da comunhão com Deus. Então, veja bem que Judas, irmão de Jesus, está mostrando-nos a necessidade da batalha pela fé. Porque nós estamos no meio de religiosos, nós estávamos lá entre tantos religiosos, mas que não acreditavam. Uns não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, outros não acreditam que precisa ser atraído no corpo de Cristo para não ir para o inferno. E assim é que nós precisamos batalhar pela fé, porque o irmão pode encontrar essas pessoas por aqui também, que vai falar, bem, não é só isso não, tem que fazer isso, mais aquilo outro. Houve já esse tipo de problema, por isso que Judas, ele trouxe essa advertência para nós. Quando o evangelho estava sendo pregado naquela região tão importante, o que aconteceu no capítulo 15 de Atos, versículo 1? O que aconteceu? Já vieram tirar a segurança das pessoas de que a fé era suficiente para serem salvas. Trouxeram alguma coisa de novidade. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme a lei de Moisés, não podeis ser salvos. Então ali chegou aqueles que haviam ouvido a mensagem.
não concordaram com a fé. Não, achavam que tinha que botar um pouquinho da lei. E aí chegaram outro grupo. Então sempre tem pessoas de várias religiões que combatem contra a fé. No verso 5 chegou outro grupo trazendo a mesma dificuldade para aqueles irmãos que estavam felizes em terem crido na palavra de Deus, mas que a salvação era de graça e pela fé. E aquele povo agora vieram discutir, só que eram pessoas que tinham crido. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então veja bem que eles tinham crido, mas tinha o problema da lei misturado. Muita gente está dentro desta programação. Eu creio, mas se eu não fizer isso, eu não fizer aquilo, então é preciso batalhar. É uma batalha constante. É preciso pedir fé a Deus se o amado não consegue ficar descansado nesta promessa que Cristo fez. Porque lá as pessoas acreditaram para não morrer fisicamente. Aqui elas precisam acreditar para serem geradas por Deus, que é a necessidade que as pessoas têm de entrar no reino de Deus. Então, é preciso crer que foi atraída no corpo de Cristo. E aí é fé, não é nada misturado com fé, porque a obra está completa, concluída. É a fé que vai nos colocar nesta posição de sermos gerados por Deus para podermos entrar no reino de Deus. É o que nós cansamos de mostrar para os irmãos em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18. Então, acreditou que foi atraído no corpo de Cristo, é gerado por Deus. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos realmente crer. Porque se não crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo, vamos ter que enfrentar o fogo eterno. Está escrito em João capítulo 15, verso 6. Então, a necessidade desta fé é muito grande. Bote o joelho no chão, clame a Deus por fé, para ficar livre das interferências que podem atrapalhar a sua fé. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Por que tem que estar em Cristo? Para poder ser gerado por Deus, claro, acabamos de ver. Então, se não crê que foi atraído no corpo de Cristo, o que te coloca em Cristo? Nada. Porque está feita a obra. É uma questão de fé. Nada vai nos colocar em Cristo. Somente a fé que Deus dá. Já que é Deus que dá esta fé, clamemos a Deus que nos dê esta fé. Porque Ele dá para quem se humilha, reconhece que está indo para o inferno e pede a Deus, meu Deus, me dá fé, eu não consigo acreditar que Cristo me atraiu. Faça isso, mas faça constantemente, até descansar, falar, é verdade porque está escrito na palavra de Deus. É verdade porque Cristo não pode mentir, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É verdade porque em Cristo a pessoa é gerada por Deus e precisa ser gerado por Deus para entrar no reino de Deus. Isso é uma questão individual. Cada um deve tomar esta decisão, esta batalha pela fé. É uma batalha? É.
muito grande. É uma batalha que nós precisamos estar constantemente, porque estamos rodeados de inimigos da cruz de Cristo. Estamos rodeados. Pedro falou lá no capítulo 5 da primeira epístola, versos 8, que estamos rodeados de pessoas que não querem que nós fiquemos descansados, que Cristo nos atraiu no corpo dele. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar a sua fé, quer mostrar que tem que fazer isso e mais aquilo. E ele usa as pessoas para tratar com a gente. E muita gente são convencidas de que é necessário. Muitos.